Oiê, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Ana Bergonzi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, o que é a harmonização orofacial, quais são as possibilidades dentro dela e como que eu comecei nessa área tão maravilhosa que eu sou apaixonada. Mas antes eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para vocês me acompanharem por lá, porque lá eu estou postando diariamente, eu posto conteúdos no feed, eu posto rotina nos stories, meu dia a dia, bastidores. Então lá vocês conseguem me acompanhar em tempo real. Já se inscreve aqui no canal, compartilha aí com uma colega, com uma amiga, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like e um comentário aí com temas e sugestões para os próximos vídeos. Então, primeiro de tudo, eu acho que é importante eu falar que a harmonização facial ela não é uma profissão, e sim uma especialidade dentro das profissões. E hoje existem diversas profissões que podem trabalhar com a harmonização facial. Então, são os médicos, os dentistas, os biomédicos, os enfermeiros, farmacêuticos, os biólogos, fisioterapeutas e esteticistas. Acredito que eu falei todos. Se eu esqueci de algum, podem me corrigir aí nos comentários, mas até então, onde eu sei, são todos esses que têm algum respaldo que podem trabalhar com harmonização facial. Mas hoje eu vou falar mais especificamente da odontologia, que é a minha área de formação. Então, eu sou dentista e atuo com a harmonização orofacial. E quais são os procedimentos que abrangem a especialidade dentro da odontologia? Em questão de injetáveis, praticamente todos. Nós podemos realizar tudo que é de injetável. Então, toxina botulínica, o botox, preenchedores, hialurônico, os bioestimuladores, intradermoterapia, skin booster. Algo muito legal que nós podemos fazer também é o PRF ou IPRF, que são os agregados leucoplaquetários, que é a fibrina rica em plaquetas, que ela pode ser usada tanto para estimular colágeno quanto para preencher. E ela é interessante porque ela é retirada do sangue e aí vai para uma centrífuga. É algo bem complexo, mas é legal. E ela é legal porque ela retira do próprio sangue do paciente. Então, é interessante para utilizar em pacientes com doença autoimune, por exemplo, ou pacientes que têm alguma alergia do preenchedor ou de algum outro produto, então é muito interessante, nós podemos trabalhar com isso. Além dos injetáveis, nós podemos fazer também o microagulhamento, podemos fazer também a laser terapia, que é algo muito legal e agrega aí também no nosso trabalho, e também podemos fazer a parte cirúrgica. Então, nós podemos fazer a cirurgia de bichectomia, que é a cirurgia de retirada de gordura, né, de tecido adiposo aqui da bochechinha, que muitas pessoas se queixam, que é aquela bola de bichar. Então, ela pode ser tanto para a parte estética, quanto principalmente para a parte funcional, que é quando umas pessoas ficam mordendo excessivamente a bochecha e causam muitos machucados, muitos traumas, e aí que é muito indicada essa cirurgia de bichectomia. Podemos realizar também cirurgia liposcervical, então nós podemos tanto realizar a lipo de papada enzimática, que são com enzimas, né, injetáveis, quanto a lipo cirúrgica mesmo, mecânica. Então, nós estamos aptos pelo CFO a realizar esse tipo de cirurgia. E também a cirurgia de lip lifting, que para quem não conhece é uma cirurgia de correção do lábio superior. Então, é aquela altura do lábio superior até o nariz, quando ela é muito grande, às vezes acaba envelhecendo alguns pacientes. E aí essa cirurgia é para essa correção e trazer um rejuvenescimento dessa área perioral. Até onde eu sei, esses são os procedimentos que nós estamos aptos pelo CFO para realizar. E lembrando que nós, dentistas, só podemos realizar esses procedimentos em cabeça e pescoço, tá? Nós temos essa limitação aí que nós não podemos trabalhar com procedimentos estéticos corporais. Mas, por outro lado, nós temos a nosso favor que nós podemos fazer prescrições de medicamentos. Então, em casos que são necessários, né, em casos de intercorrências ou que precisam de algum medicamento, nós podemos fazer a prescrição de antibióticos ou qualquer outro medicamento. Podemos fazer a prescrição também de manipulados, de nutracêuticos. Então, algo que está ficando muito em alta agora é a harmonização orofacial integrativa, que é você cuidar do seu paciente integralmente. Então, cuidar dele como um todo. Ele vai até o seu consultório e não vai fazer só um procedimento estético. Você vai pedir
exames laboratoriais para ele, vai cuidar dele como um todo. Se ele tiver com alguma falta de vitamina, você pode prescrever um nutracêutico para ele e assim cuidar da saúde dele como um todo para que ele tenha bons resultados nos procedimentos estéticos. E também, em alguns casos, nós podemos até prescrever hormônios. Então, isso é um grande diferencial para a gente. Bom, e como que eu entrei nesse mundo da harmonização facial, sendo dentista, né? Até onde eu sei, né, quando eu me formei, não tinha harmonização facial na minha grade da faculdade. Eu sei que hoje em dia, algumas faculdades já foi acrescentada, mas na minha época não tinha. No último semestre, a gente teve em tópicos avançados uma única aula só para ter uma introdução e nós termos ciência de que era uma possibilidade. Porém, desde o quinto período, eu já sabia que era uma área que eu gostaria de seguir. Então, eu já buscava muito por fora, estudava, pesquisava, seguia profissionais da área para estar sempre por dentro. Eu ia em congressos sozinha. Eu chegava lá, eu fui num congresso com Tox, ele é um congresso bem grande. Eu lembro que eu cheguei lá e aí as pessoas achando que eu era doutora, gente. Eu tava no quinto período, eu tinha acabado de entrar nas clínicas da faculdade e eu lá no meio dos doutores, agindo como se já fosse, né? Não sabia nada, não sabia nem o que era toxina botulínica e eu tava lá interessadíssima, mas era algo que eu tinha muito forte no meu coração, que eu tinha muita vontade, então eu pesquisava bastante. Mas durante a graduação a gente não pode fazer nenhum curso de harmonização facial, porque a grande maioria dos cursos é teórico e prático, e nós não podemos fazer nenhuma prática enquanto graduandos, né? Nós só podemos fazer teoria, mas também é algo que fica... Eu acho interessante a gente pesquisar, ter uma noção, caso for uma vontade sua, né, entrar para essa área, mas eu não acho que seja interessante fazer cursos durante a graduação, porque vai ficar muito distante de você atuar ainda. Então, eu acredito que é importante, assim que você se formar, você iniciar a fazer os cursos de harmonização facial, assim como foi o meu caso. Então, quando eu estava no meu último semestre da faculdade, eu já tinha entregue meu TCC, eu entrei numa residência de harmonização facial. A residência que a gente fala, diferente da residência médica, ela é um curso livre, mas são vários módulos. Ela é como se fosse uma pós-graduação, mais enxugada. E aí eu consegui ter uma base muito boa de harmonização facial nessa residência, porque diferente de um curso livre de um fim de semana, ela eram vários meses, e aí cada mês tinham 3 dias de aula sobre um tema específico. Então, eu achei muito legal ter iniciado por uma residência, porque eu ainda não queria fazer a pós-graduação, porque eu estava meio... A gente sai da faculdade meio perdido ainda, por mais que eu sabia que a harmonização era algo que eu queria muito, a gente tem tanta informação que a gente fica meio perdido. Então, eu achei muito legal a escolha da residência, porque, se eu não me engano, foram 4 módulos e aí são divididos toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, e aí anatomia, intercorrências. Então foi muito completo e muito legal, teve prática. Então eu já saí, logo que eu me formei, já saí praticando e aprendendo mais sobre a harmonização facial. Então eu me formei na faculdade em novembro e aí em fevereiro eu já peguei o meu CRO. Então eu já tinha o meu diploma de harmonização orofacial, já estava apta para fazer todos os procedimentos, já sabia fazer tudo. E aí já comecei a atuar e aí a história para outro vídeo, caso vocês queiram saber como foi meu início depois que eu me formei, qual foi o caminho que eu escolhi, deixa aí nos comentários. E aí comecei a atuar e nunca mais parei, foi a minha paixão, comecei a fazer cada vez mais cursos e sou muito feliz nessa profissão que transforma vidas. E é isso, gente, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Respeitem as suas curvas de aprendizado, não façam além daquilo que vocês podem fazer, sejam éticos sempre, que assim eu tenho certeza que vocês vão longe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!